Bom, prosseguindo no estudo de Atos dos Apóstolos, vamos agora à página 22 do nosso livro, o item 1.5, o dia de Pentecostes. Bom, antes até de começar a leitura desse texto do dia de Pentecostes, lembrar para vocês o que era o dia de Pentecostes, a profecia, tudo, para vocês poderem entender que o Pentecostes, ele anunciava o nascimento da igreja, a era dos gentios. Pentecostes, na verdade, o termo Pentecostes, ele não se aplica bem ao movimento pentecostal, como nós chamamos, né? Pentecostes, na verdade, é um período, é uma era que começou, ok, em Atos capítulo 2. Bom, ele está profetizado em Levítico capítulo 23, onde lá Deus estabeleceu as simbologias da Páscoa, do Pães Asmos, das primícias, do Pentecostes, que lá em Levítico 23 é chamado de semanas, depois do Pentecostes, trombetas, Yom Kippur e tabernáculo. Então, a Páscoa, claro, era a morte, né, do Cordeiro, as primícias, que é o terceiro tempo, era a ressurreição de Jesus, estava simbolizando a ressurreição, ok? E 50 dias depois nascia a igreja, era o momento que os gentios participavam daquela festa. Havia ali uma celebração pela colheita, tudo, e Deus disse que os gentios deveriam participar dessa colheita. Eles não deveriam nem colher perto do caminho onde as pessoas que peregrinavam passavam, que os gentios passavam. Tanto que no dia de Pentecostes, os rabinos assumiram como prática religiosa, tradição rabínica, ler o livro de uma gentia, que era o livro de Ruth, participando da graça de Deus. Por quê? Porque lá em Levítico 23, Deus disse para eles que nesse tempo determinado, que é o do Pentecostes, os gentios participavam. Bom, por que eu falei tempo determinado? Porque a palavra lá em hebraico, Moadim, que se refere a essas 7 festas, como alguns traduzem, o significado é tempo determinado. Então, teve o tempo determinado da morte do Cordeiro, o tempo determinado da ressurreição dele, primícias, e o tempo determinado dos gentios. Então, o tempo determinado dos gentios é esse período entre o Pentecostes, tá bom? Entre o dia de Pentecostes, em que acontece a descida do Espírito Santo, até o dia do arrebatamento da igreja. Tanto que, certa vez me perguntaram na minha interpretação, qual seria a hora do arrebatamento da igreja. Eu falei, né? O dia e hora não tem como nós sabermos, né? Mas assim, se existe uma hora que nós poderíamos dizer como sendo a hora possível do arrebatamento da igreja, é a mesma hora que a igreja nasce. E aqui no Pentecoste, então, nós vamos ler sobre o nascimento da igreja. Existem aqueles que falam que não, a igreja nasceu na cruz. Profeticamente, a igreja começa, vamos dizer, aqui, porque é o Pentecostes, é o que a simbologia dizia, tá bom? O Pentecoste é o tempo dos gentios. Então, aqui começa o tempo dos gentios. Então, a igreja, profeticamente, ela nasce no Pentecoste. Que horas que o Pentecoste aconteceu? Bom, isso é claro, é hipótese, né? A hora que o Pentecoste aconteceu deve ser também a hora que a igreja será arrebatada. Então, o Pentecostes aconteceu, o apóstolo Pedro disse, esses homens não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia.
terceira hora do dia em Israel é 9 horas da manhã, na nossa linguagem, né? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã lá em Israel hoje, pelo fuso horário do Brasil, dá 4 horas da madrugada, porque são 5 horas de diferença, né? 9 horas da manhã em Israel e 4 horas da madrugada aqui no Brasil. Então, se tem uma hora para o arrebatamento, seria o fim, ok, da era da igreja. E aí talvez seria a hora que a igreja nasceu, 9 horas da manhã lá em Israel, a terceira hora do dia, que então seria aqui no Brasil às 4 horas da madrugada. Bom, eu coloquei um comentário sobre esse versículo 1 aí no livro, onde diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. O termo Pentecostes vem do grego e significa 50º. É o nome grego para a festa das semanas, tá? Levítico 23, versículo 15 a 22. Você vai ler lá, você vai entender. Mas é exatamente o que eu expliquei para vocês antes, né? Esta festa era uma celebração à colheita. Deus escolheu o dia de Pentecostes, pois esse seria o dia que Deus prepararia os apóstolos para iniciarem a colheita da terra. Então, eles faziam a colheita, quando começava a colheita, as primícias. O que eram as primícias? A ressurreição de Jesus foi nas primícias. Nas primícias, quando eles traziam a primeira parte da colheita, né, colheu, eles vão levar para o sacerdote. A primeira oferta é de Deus. Então, essa primícia, quando eles começavam a colheita do trigo, esse era o período da colheita do trigo, começou a colheita do trigo, né, o primeiro molho de trigo que eles pegavam, eles levavam para o sacerdote. Quando? Na primícia, que era sempre no domingo. No domingo seguinte à Páscoa. Ok? No domingo seguinte à Páscoa, é que eles então traziam o molho. E dali eles contavam então 50 dias e era o Pentecostes. Ok? Então por isso foi chamado também de 50º, 50. Mas é interessante porque para Israel não existia Pentecoste. Pentecoste é um termo grego. Na verdade é o tempo determinado das semanas, porque eram as primícias e 7 semanas depois, ok? 7 semanas depois seria o Pentecostes, né? No domingo seguinte ao sétimo, a 7ª semana. Então são 7 semanas e aí o dia seguinte, o domingo, era o Pentecostes. E isso também foi um dos motivos que a igreja primitiva começou a utilizar o domingo para cultuar. Não por ser, vamos dizer, um dia santo como os judeus olhavam, né? Ok? O sábado, eles guardavam como os judeus antes. Mas na igreja eles começaram a se reunir porque no domingo Jesus ressuscitou e no domingo também aconteceu o Pentecostes. O Pentecostes ele acontece no domingo. Deus fala claramente que as primícias era o dia seguinte ao sábado. Então, ou seja, tinha que acontecer no domingo. Tanto as primícias quanto o Pentecostes. Ok? Então, como o Pentecostes era a colheita do trigo, eles então estavam ali simbolizando que nós iríamos iniciar a colheita. E é interessante que 7 meses, no 7º mês, Jesus, toda a Páscoa, primícias ocorre no 1º mês, né? E no 7º mês, que tinha o próximo tempo determinado, que é trombetas, está lá em Levítico 23, né? Lá ocorria a colheita da uva, como do momento da alegria. Então é como o período de Pentecostes é um período, vamos dizer, que é feita essa colheita, tá bom? E até o momento da alegria, que é a colheita da uva, no caso no 7º mês.
Bom, vamos ao versículo 2, que diz: E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Bom, o que representa esse veio do céu um som como de um vento veemente? Eu comento aí no livro. O vento é símbolo da operação divina e aparece em diversos momentos. Um vento assopra sobre os israelitas que estavam em um vale como ossos secos, e assim Ezequiel os viu viver. Bom, então, ocorre essa simbologia, né, do vento. Eu coloquei aí para vocês Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Que diz o seguinte: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então, existia na profecia judaica, vamos dizer, como a operação de Deus como em um vento. Então, isso acontecia. Prosseguindo, o livro ainda diz: Jesus diz que o nascido de novo é como o vento. Está lá em João 3,8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, aqui Jesus usou essa simbologia para descrever que o cristão, você não consegue nem entender os movimentos da vida dele. Né? Tudo que acontece na vida do cristão, vamos dizer, é diferente do que as coisas que acontecem na vida do ímpio. No momento que Jesus concluiu o seu ministério, ele assopra sobre os apóstolos para que eles recebam o Espírito Santo. Olha, está lá em João 20, 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então, foi a forma que Deus escolheu, até porque, vamos dizer, Espírito é sinônimo de sopro. Então, isso passou a ser um sinônimo de operação do Espírito Santo, como um vento, um sopro. Bom, o próximo é o versículo 3 da nossa leitura, que é um versículo importante. Eu sempre lembro que em 2011, infelizmente, a revista de escola dominical da CPAD publicou um comentário dizendo que aqui não houve manifestações de línguas espirituais, mas só dialetos. E isso está errado. O versículo 3, ele deixa claro que houve uma manifestação de línguas que você não pode chamar de dialeto. Aqui não é chamado de dialeto. Eles dizem que aqui ocorreu só dialetos porque o versículo 6, 7, 8 usa o termo dialeto, mas esse versículo 3 não usa dialeto. E essa língua repartida, ela é classificada como que de fogo. Então, os dialetos que eles citam, que seria falar grego, falar árabe, falar latim, esses seriam os dialetos. Eles não podem ser classificados como línguas repartidas como que de fogo, línguas de fogo. Eles não podem ser classificados assim. Eles não podem ser classificados assim. Bom, então, no livro eu comento. Línguas repartidas como que de fogo. O termo línguas é tradução do grego glossa. O termo fogo é tradução do grego puros. Este versículo é chave para entendermos o fenômeno ocorrido no Pentecostes. As línguas repartidas não eram um fenômeno natural, como sugerem alguns intérpretes. Elas recebem a descrição como sendo línguas de fogo.
falar em árabe, grego ou latim não podem ser descritas como língua de fogo. Logo, o fenômeno que se seguirá, descrito nos versículos 5 a 11, é um segundo fenômeno, e não o mesmo descrito no versículo 3. Porque nós veremos que no versículo 5 a 11, quando ele fala de dialetos, lá também não está dizendo que nenhum dos irmãos aqui falou dialetos, mas está dizendo que eles ouviram, cada um no seu dialeto. Então, um irmão falava em línguas espirituais e cada um ouvia no seu dialeto, ou seja, o que era grego ouvia em grego, o que era árabe ouvia em árabe, o que era romano ouvia em latim. Então eles estavam espantando, não, ele está falando em grego. O outro falava, não, eu estou ouvindo ele falar em latim, eu estou ouvindo latim. O outro, não, não é possível, eu estou ouvindo esse irmão falar em árabe. Ok? Por quê? Porque existe o dom de interpretação de línguas. Quem já viu na igreja, quem é pentecostal, sabe, é muito lindo. E então a pessoa fala em línguas espirituais e o outro traduz. Então, ali no dia de Pentecostes, ninguém, vamos dizer, ainda pelo menos conhecia o dom de interpretação de línguas. Então o Espírito Santo fez a interpretação da língua, porque eles ouviam cada um no seu dialeto. Um irmão falando em línguas espirituais e tinham ali 3 homens, um grego, um romano e um árabe. Então, cada um ouvia no seu dialeto o que aquele irmão estava lhes falando. Então, é isso que está descrito. Bom, o versículo 3 claramente faz uma descrição que você não pode chamar de grego, você não pode chamar de árabe. Você não pode chamar de árabe. Ali tem que ser algo realmente descrito como algo que traga uma característica assim até de purificação, né? Porque é o que o fogo faz. Né? Eles estão recebendo uma virtude e provavelmente para isso receberam uma purificação para receber essa graça do Espírito Santo. O comentário prossegue. O batismo com fogo foi profetizado por João Batista. Bom, aqui eu vou até comentar, eu coloquei aí no livro para vocês, essa questão que alguns eles não concordam, né? Alguns não concordam. E até o pastor Antônio Gilberto, ele não concorda com a explicação que eu vou passar para vocês. Mas aí é vocês avaliarem, tá bom? Porque esse Mateus capítulo 3, versículo 11, eu vejo como batismo com fogo como virtude. E alguns veem como, na verdade, algo juízo, algo mal. Algo mal assim, desculpa, mal não, de punição. Tá bom, eu coloquei aí no livro Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz: E eu em verdade vos batizo com água, para com arrependimento, João Batista falando. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, até explicar para vocês qual a argumentação daqueles que dizem que esse batismo com fogo aqui não seria a virtude que se cumpre lá em Atos capítulo 2. Então, eles dizem que não seria aquele fogo. Principalmente por causa do versículo 12. Então, se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 12, eu vou abrir aqui no computador. Então, olha, eles falam por conta de Mateus, capítulo 3, versículo 12. Eu não coloquei aqui no livro, eu estou só justificando aqui a vocês a minha posição. Esse batismo com fogo é aquele que Jesus, vamos dizer, tinha prometido que era uma promessa e que João Batista disse que Jesus traria esse batismo sobre os cristãos, tá bom? Um batismo com fogo. Então, eles negam quando eles leem o versículo 12, que eu vou ler com vocês agora. Falando desse Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele diz:
Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Bom, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Pois bem, eles colocam o seguinte, olha, o fogo, aqui nesse caso, o fogo, ele é punitivo. Não, olha, o fogo nesse caso aqui, ele não é nem punitivo. A pessoa está pensando exatamente no fogo do inferno, né? Mas, na verdade, o que acontecia com a palha? Pense primeiro na palha e no trigo. Quando eles colhiam o trigo, eles tinham que pegar o trigo e passar a mão nele, tirar toda aquela palha que estava em torno ali da semente, né? Porque eles precisavam moer aquela semente para alimento deles, tá bom? Eles precisavam moer essa semente. Então, o que significa aquela palha? Significa algo que foi tirado de você, tá bom? Porque agora o trigo, quando tira a palha dele, ele serve de alimento. Você pode fazer o pão dele, tá bom? E se for também alguém ligado à falsidade, é o joio, não tem nada dentro, tirou a palha. Então a palha, ela não é algo ruim. A palha, ela tem uma função por um determinado tempo, até de proteger o trigo, mas tem um momento para ele se tornar alimento, tem que ser tirada aquela palha. Então tirar a palha, você pode fazer muitas coisas com ela, pode jogar ela no campo, mas o que ocorre? Quem trabalha com plantação, ele sabe que a cinza, ela tem uma função na natureza. Tanto que se vocês verem essas queimadas que tem no Brasil, existe a queimada autorizada, porque a cinza, ela tem uma função na natureza, né? Quando você queima água, se você pegar cinza, você queima algo, e você pegar cinza, se ela cair no solo, ela fertiliza o solo, né? Ela fertiliza o solo. Se você fizer isso de maneira controlada, isso é bom. Os nativos que viviam aqui no Brasil, eles faziam isso, viviam de cultivar o solo, então eles faziam queimadas controladas, né? Então a cinza, ela tem essa função. O fogo não está falando necessariamente de algo ruim, até punitivo, né? Agora, o versículo 11, então, quando ele fala com o Espírito Santo e com fogo, esse fogo aqui, claramente ele está falando de coisas vindo, vamos dizer, de Jesus no sentido positivo. Ele não falou, vamos dizer, de algo punitivo. Mas ele não está pensando em algo punitivo. Ele está falando, olha, o que Jesus vai trazer para vocês. Então ele fala de coisas boas. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Okay? É isso que ele está trazendo. Então o sentido eu vejo como positivo. Mas tem aqueles que veem como negativo. Mas como eu disse, queimar a palha não necessariamente significa algo ruim. Até o fogo, quer dizer, queimar para sempre, né? É porque tirar a palha do trigo significa tirar algo de nós. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, algo foi tirado de nós. E vamos dizer, foi tirado através de um perdão na cruz, e isso é definitivo, tá bom? Virou cinza. Não virou cinza. Por quê? O virar cinza era uma simbologia de perdão de pecados. Era uma simbologia de perdão de pecados. Deus deu a ordem, quando Israel fazia o sacrifício, por exemplo, do cordeiro, eles deveriam pegar cinza e eles tinham que levar a cinza no deserto e jogar a cinza no deserto. Por quê? Quando você faz isso, o vento começa a bater, a cinza desaparece. Simbolicamente, os pecados desapareceram, evaporaram, desapareceram. Essa era a simbologia. Então, queimar a palha não significa necessariamente, vamos dizer, algo punitivo, tá bom? Punitivo pode estar significando até, vamos dizer, realmente exterminando com aquilo que foi tirado de você. Esse é o significado, vamos dizer, de tirar a palha do trigo. Deus tirou de você para que você, agora convertido, você sirva de alimento para outro, né? Então essa seria a simbologia.
Essa é a minha interpretação. Mas até o pastor Antônio Gilberto ele pensava diferente. Ele pensava que esse fogo aqui era o fogo do juízo. Né? Eu não consigo ver na simbologia do trigo, da palha que é tirada do trigo e depois a palha ser incendiada. Eu até como professor de tipologia, eu sempre falei dessa palha virando cinza como uma representação. Aquilo que foi tirado de mim, a palha que foi tirada do trigo para que ele servisse de alimento, aquilo que foi tirado de mim para que eu sirva de alimento, quando isso é queimado e vira cinza, na simbologia do Antigo Testamento, ele evaporou, foi perdoado. Essa é a simbologia que eu vejo. Pois bem, no livro eu comento, o batismo com águas é um símbolo de purificação e o batismo com fogo é um símbolo de poder para testemunhar do Evangelho. Quanto àqueles que defendem que esse fenômeno foi natural, capacitando o cristão a falar em idiomas naturais, erram por não analisar nem o propósito cristão, o propósito do cristão receber línguas de fogo. Jesus diz que o propósito seria testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Considerando os 3 primeiros lugares, Jerusalém, Judeia e Samaria, todos falavam o mesmo idioma dos apóstolos, aramaico. Logo, não precisariam de nenhuma operação milagrosa para serem entendidos. A operação milagrosa se tratava de virtude especial para pregar o Evangelho, que tem a sua manifestação inicial no falar em línguas espirituais, línguas como que de fogo. Né? Porque até esse momento eles estavam até sem confiança. Eles poderiam ser presos a qualquer momento e serão presos. Mas eles vão ser presos, serão soltos e vão continuar pregando, mas as tentativas eram de matar. Vai chegar um momento de falar, olha, vamos pegar realmente e começar a apedrejar, naquela até ilegalidade, né? Que Saulo de Tarso vai fazer, nós vamos chegar lá. Mas até esse momento, eles ficam em Jerusalém, vamos dizer, até por conta do temor. Okay? E agora eles precisavam dessa virtude e da unção realmente para pregar, porque o que Jesus prometeu, a promessa, o significado da promessa, eu falei para vocês na aula, na última aula, né? Que significava uma dinamite. É a mesma palavra de onde deriva o termo dinamite, dunamis. Dunamis, desse termo dunamis é que deriva dinamite, algo explosivo, ou seja, uma virtude para você pregar a verdade de Deus. Esse é o significado, ok? Que era a promessa de Deus. Então faz sentido você realmente ter uma descrição, ok? De um fogo, né? E ser mais do que você falar em simplesmente idiomas. Porque, repetindo, o texto não diz que eles falaram em dialetos. O texto diz que as pessoas ouviam nos seus dialetos. O comentário prossegue. Para evidenciar que houve manifestação de línguas espirituais e não apenas naturais, analisemos também as palavras de Paulo instruindo os coríntios. Bom, o apóstolo Paulo, ele tratou dessa questão, né? Então, se você for conversar até com, por exemplo, se você conversar com um protestante reformado, eles não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Esses pode esquecer, né? Esses podem esquecer. Agora, se você conversar com um batista geral, muitos cristãos da nossa igreja vieram da Igreja Batista Geral. A doutrina da salvação deles é muito parecida com a nossa. É a mesma. A doutrina da salvação deles é a mesma. Eles acreditam no livre-arbítrio. Olha, um dos poucos pontos que eles diferenciam, eles não acreditam no falar em línguas espirituais, tá ok? Eles acreditam que aqui eles tiveram realmente a capacitação de falar outros idiomas, então, dialetos, idiomas naturais, grego, árabe, o que eles acreditam é isso, tá ok? E eles acreditam que a virtude que você recebe, que eles receberam aqui nesse dia, né,
Essa virtude, ela vamos dizer, não necessariamente você precisa falar em línguas espirituais. Você não precisa, não acredita na existência das línguas espirituais. Tá? Então, aqui eu tento explicar agora para vocês que as línguas espirituais realmente existem aqui nas Escrituras. Não existem nas Escrituras. E aí, qual o ponto que eu considero assim que evidencia, tá bom? Mais do que, tá bom? Aqui no livro de Atos, a questão que eu vi de línguas de fogo, mas qual outra parte que fala e deixa assim praticamente sem saída aqueles que negam a existência de línguas espirituais? Né? Eu comento. O apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Ele instrui o cristão que fala línguas estranhas, línguas espirituais, está lá em 1 Coríntios 14, versículos 5, 7 e 5, 27 e 28. Tá bom? Eu vou ler esses versículos para ficar mais claro para vocês. Então, se você quiser ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Vou colocar aqui na Bíblia. Ele diz o seguinte: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Olha, observe o que o versículo está dizendo. Aquele que nega a existência das línguas espirituais, ele vai dizer que as pessoas ali, eles falaram, vamos dizer, outros idiomas. Falaram grego. O apóstolo Paulo está falando aqui que a língua estranha, quando falada na igreja, é necessário que haja intérprete, senão a pessoa não deve nem falar na igreja. Opa! Se fosse falar grego, primeiro, você não precisa de intérprete. Você está falando, você foi na igreja da Grécia. Não, eu não falo grego, mas através de um dom que Deus me deu, eu falo grego. Né? Então, você está lá na Grécia falando em grego, você não precisa de intérprete. Você não precisa de intérprete, você está falando em grego. É o que eles acreditam. Então, quando o apóstolo Paulo diz que falar em línguas estranhas, quem for falar na igreja, é necessário que haja um intérprete, ou seja, que alguém interprete aquelas línguas e fale para outra pessoa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, contradiz o que eles dizem que é falar em latim. Porque se você está falando em latim, você não precisa que ninguém interprete. Se falar em línguas estranhas é falar uma língua em que as pessoas, os ouvintes, não entendem e por isso é necessário um intérprete, então os nossos irmãos batistas gerais estão errados nessa interpretação deles. Então, esse versículo aqui é um problema para eles. Bom, o versículo 17. Foi o próximo versículo que eu coloquei. Não, desculpa. 27. Versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Então veja, se falar em línguas estranhas é falar em grego, olha, não faz sentido, as pessoas estão entendendo, não seria necessário intérprete. Não? E como assim as pessoas falarem 2 ou 3? O que o apóstolo Paulo está falando, que nós vemos acontecer nos cultos pentecostais, não? É que uma pessoa começa a ser usada por Deus e falar em línguas espirituais, principalmente aquelas pessoas que têm o dom de variedade de línguas, né? Falam muitas línguas espirituais, né? E daqui a pouco um segundo, não? Um terceiro, e o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, que haja intérpretes, né? Mas que também não fique, que seja muito, 1, 2, ou no máximo muito 3, né? Mas também que haja intérprete.
Senão, ele vai dizer que esteja calado na igreja, né? Ok? No versículo 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Tá bom? Então, essa parte aqui, eu comento o seguinte, ele realmente requer uma interpretação natural. É você ter línguas espirituais e sendo interpretado na igreja. Não está falando para pessoas de outras nações. E eu sempre falo o seguinte, eles até negam Atos capítulo 2, por conta ali dos dialetos, né? Mas eles não têm como negar Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19, em que lá também as pessoas, né, falaram em línguas espirituais, foram batizados no Espírito Santo, viram línguas repartidas entre eles. As pessoas que falaram ali, eles não falaram outros idiomas. Eles estavam só entre eles mesmos, israelitas, provavelmente tudo em aramaico, então eles falaram em línguas espirituais. Até os intérpretes, né, dos reformados, eles falam que Atos capítulo 10 realmente ali não tem dialeto. Então ali teria que ter sido línguas espirituais. Mesmo assim, eles dizem que essas línguas cessaram, que elas não existem mais. Okay? Que esse dom não está mais, essa dádiva não está mais disponível para a igreja de Jesus. Ok? É o que eles falam erradamente, né? Então, por isso eu comento, né? Línguas estranhas ou línguas espirituais necessitam de um intérprete. Se o fenômeno fosse natural, se o cristão que recebe essa virtude fala idiomas conhecidos dos ouvintes, pergunto, qual a necessidade do intérprete? O cristão que fala em línguas espirituais fala a Deus, ou seja, somente Deus entende. Daí a necessidade de um intérprete. Bom, então coloquei também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, porque o apóstolo Paulo, explicando sobre essa língua estranha, veja o que ele diz. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Então, que língua estranha seria essa daqui? Essa língua estranha é a língua que é falada na igreja, né? Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então, essa explicação que o apóstolo Paulo faz aqui sobre as línguas estranhas, sobre a necessidade de um intérprete, no meu entender, ela deixa claro, assim como aqueles que negam Atos 2, reconhecem que Atos capítulo 10 e 19, ali ocorreram, ali não ocorreram dialetos, foram ali realmente línguas espirituais. Aí eles dizem que elas cessaram, não? Mas em Atos capítulo 2 ocorreu sim línguas espirituais, que são as línguas de fogo. Tá bom? O comentário prossegue. Os cristãos ouviram um som que se assemelhava ao barulho de um vento. Esse som é literal, eles ouviram, mas é evidente que este som simboliza uma manifestação do Espírito Santo, né? Como eu estava falando para vocês, que o vento ele traz essa simbologia, né, do Espírito Santo. Bom, prosseguindo na leitura de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 2, vimos o versículo 3, a questão das línguas de fogo, e o versículo 4 agora. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Bom, aqui fez uma descrição do fenômeno espiritual e vai começar a descrever agora quem eram as pessoas que estavam, os povos que estavam representados ali naquele lugar. E aí vocês
fiquem atentos, porque aí vai ser falado, vamos dizer, língua como dialeto, enquanto lá no versículo 3 era língua glossa, não era dialeto. Tá ok? Então veja, o versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Esse termo língua aqui, no grego está escrito dialetos, mas lá no versículo 3 não. No versículo 3 está escrito glossa. Então, aqui, olha, cada um os ouvia falar no seu próprio dialeto. Eles estão falando em línguas espirituais, mas as pessoas estão ouvindo nos seus dialetos. É isso que está escrito no texto. E eles já pegaram essa palavra dialeto aqui e trataram todo o texto como se fossem apenas dialetos. Não é assim. O versículo 3 está falando de glossa, línguas, como que de fogo, e aqui está falando de dialetos. Aqui o árabe estava ouvindo em árabe, o grego estava ouvindo em grego, e aqui então no original está dialeto. Aqui está falando de dialeto, mas no versículo 3 não. Aí prossegue, o versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, presta atenção nisso que ele vai dizer, tá bom? Cada um está ouvindo na sua própria língua. Então ele diz, olha, cada um, pois, os ouvimos, como, pois, os ouvimos, como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, ou seja, novamente, dialetos, no nosso próprio dialeto em que somos nascidos. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília e Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, que eram aqueles que aderiam ao judaísmo, né? E cretenses e árabes, todos os temos ouvido. Veja que eles estão ouvindo. Em nenhum momento está dizendo que os irmãos estão falando em dialetos. Eles estão falando em línguas espirituais. Mas eles estão ouvindo. Ele diz, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas. De novo, aqui está dialetos. Em nosso próprio dialeto. Vocês podem comprar, eu recomendo aquele grego interlinear. Ali ele sempre te mostra a palavra em grego e até a transliteração dela, né? Então, temos ouvido falar em nossos próprios dialetos, nossas próprias línguas, no original dialetos, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo um para os outros, quer isto dizer? Então, veja, em nenhum momento diz que os irmãos estavam falando em dialetos. Sobre os irmãos é dito que eles estavam falando em línguas de fogo. Que o apóstolo Paulo disse ser necessário tradução, ou seja, um intérprete. O que o Espírito Santo fez aqui? Ele interpretou, porque eles estavam falando e cada um estava ouvindo no seu próprio dialeto. Porque o Espírito Santo estava fazendo o trabalho de tradução. É isso que está no texto. Mas aí o que ocorre? A Assembleia de Deus, em vez de responder isso, quando os reformados questionam, o que a Assembleia de Deus faz? O que a Assembleia de Deus faz? Ela publica uma revista que nega que houve línguas de fogo, línguas espirituais. Ela diz que houve só dialetos, aqui em Atos capítulo 2. Esqueceram do versículo 3. Esqueceram do versículo 3. Bom, sobre esses muitos povos que eles citaram aqui, e eles citaram muitos prosélitos,
esses povos que eles citaram aqui, os judeus nós sabemos que estavam espalhados pelo mundo, principalmente o cativeiro babilônio. A Babilônia espalhou, né, muitos judeus nos anos 600 a.C. 100 anos antes, nos anos 700, os assírios também espalharam, e os babilônios assírios levaram eles, né, para a Pérsia. Então, a Mesopotâmia, Nínive, Babilônia, tudo, estavam espalhados, e por muitos outros lugares. Também para o Egito, muitos foram para o Egito, e nós sabemos que dos dias de Salomão, segundo a história judaica, ele também mandava judeus pelo mundo, né? Ele teria juntado muita riqueza, porque vocês sabem que Salomão, ele foi o primeiro homem na história, que nós temos conhecimento, lá nos anos 950 a.C., né, de vender conhecimento. E você vender conhecimento foi agora aquele exemplo que eu citei para vocês. Um indivíduo que faz um programa de computador, aquilo ali é um conhecimento. Ele começa a vender esse conhecimento. Aquilo ali que ele fez, ele pode vender para 100 pessoas, mas pode vender para 1 milhão de pessoas. Aquele conhecimento ali que ele fez. Então, vender conhecimento é muito lucrativo. E Salomão, então, por isso diz que ele foi muito rico. E segundo a história judaica, por exemplo, ele enviou com os fenícios judeus até para a Espanha. Então os judeus estavam espalhados pelo mundo todo e com uma grande riqueza. E Salomão teve muitos filhos, muitas mulheres, muitos filhos. Então ele mandava os filhos, né, com uma parte, né, de súditos, né, de pessoas com eles, para fundar uma comunidade judaica lá na Espanha e em outras partes do mundo. Então tinham realmente judeus, e judeus abençoados, como é a regra, Deus os abençoa onde eles chegam, né? Então, justifica também essa grande quantidade de pessoas que estavam ali, às vezes eram judeus que viviam em outra região e falavam outros idiomas também, né? A grande maioria dos que estavam peregrinando ali, claro, eram judeus. E tinha os prosélitos, que eram aqueles que tinham aderido ao judaísmo. E o Pentecostes, ou o tempo determinado da semana, ele era também um momento muito comemorado, porque era um período de grande alegria, porque era o momento das colheitas, né? E muitos, até com uma boa condição, eles vinham para a Páscoa e ali ficavam naqueles períodos de colheitas e de festas, né? Faziam um período, eram 50 dias, né? Fazer um período como umas férias alongadas, fazer 50 dias, eles ficavam ali até o Pentecostes, quando tinha então a festa das semanas, tinha aquela nova celebração, alegria pela colheita, e o povo se alegrava com Deus. Então, era um período que Jerusalém ficava realmente com muitos peregrinos judeus, de todas as partes do mundo, né? Bom, no livro eu coloquei aí um comentário sobre essa questão de dialeto, né? Eu coloquei: cada um os ouvia falar na sua própria língua, versículo 6. O termo língua neste versículo é tradução do grego dialeto, e poderia ser traduzido dialecto, e poderia ser traduzido por dialeto. Esse versículo diz que homens que falavam idiomas diferentes entendiam no seu idioma. Um grupo de 3 pessoas, como exemplo, um que falasse árabe, outro que falasse latim e outro que falasse grego, como língua principal, né? Provavelmente quem estava ali falava mais de um idioma, mas ele dizia que ele estava ouvindo no idioma principal dele, né? Um que falasse árabe, outro que falasse latim, outro que falasse grego, ouvia um mesmo cristão no seu idioma de origem. Tem um cristão aqui falando em línguas espirituais e cada um ouvia no seu idioma de origem. Eles estavam pregando em línguas espirituais e cada um ouvindo nos seus idiomas de origem. Paulo relatou a necessidade de um intérprete para que a língua espiritual fosse entendida pelos homens.
Mas neste momento em que a igreja estava nascendo, ninguém tinha o dom de interpretar línguas espirituais. Logo, o Espírito Santo realizou essa tarefa. O Espírito Santo fazia a interpretação do som desde que o cristão falava até chegar ao ouvido do peregrino. Muitos intérpretes ditos pentecostais têm assumido a posição dos grupos tradicionais, defendendo que Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, não houve manifestação de línguas espirituais, apenas línguas naturais, ou seja, dialetos, né? Também não dizem quando elas teriam começado. Sendo assim, eles não deveriam usar o termo Pentecostes para descrever o atual movimento de falar línguas espirituais, de falar em mistério com Deus, pois as igrejas chamadas pentecostais são assim intituladas por darem prosseguimento a um movimento que iniciou no dia de Pentecostes, falar em línguas espirituais, falar em mistério com Deus. Para concluir, os textos deixam claro que aconteceram dois fenômenos no dia de Pentecostes. O primeiro, capítulo 2, versículo 3, quando os apóstolos falaram em línguas de fogo. Aqui uma pausa para poder explicar para vocês. Eu falei ali, aqueles que nos chamam de pentecostais. Aqueles que estão na Assembleia de Deus se intitulam pentecostais, mas eles dizem que no dia do Pentecostes não houve manifestação de línguas espirituais. E como eu disse para vocês, isso saiu no centenário do pentecostalismo na revista da CPAD. Então, não chame de pentecostal, porque então esse fenômeno não aconteceu no dia de Pentecostes. É estranho, né? O comentário prossegue. Quando os apóstolos falaram em línguas de fogo, que são as línguas espirituais, em que o cristão fala em mistério com Deus, o segundo, o ato do Espírito Santo interpretar as línguas espirituais, o segundo fenômeno, né? Para que os ouvintes as ouvissem, cada um na sua própria língua. Então são dois fenômenos, falar em línguas espirituais e o segundo fenômeno, cada um ouvir no seu idioma próprio. Né? Então, o que ocorre? O Espírito Santo fez essa tradução, porque o que está dizendo é que cada um ouvia no seu próprio idioma. Então, esse é o fenômeno. Eu prossigo no comentário. Infelizmente, a revista da CPAD, no ano comemorativo do centenário do movimento pentecostal, defendeu que não houve manifestação de línguas espirituais naquele momento. Ela diz, bom, eu coloquei o texto aqui na íntegra, saiu só na revista do professor, né? Mas aí todos os professores do Brasil, ou até de fora que utilizam essa revista, o que eles ensinaram? O que a revista disse. É por isso que, como falou o presbítero Vladimir, tem pessoas hoje na Assembleia de Deus ensinando que em Atos capítulo 2 não houve manifestação de línguas espirituais. Bom, veja o que a revista diz. Isso é interpretado de várias maneiras. Alguns se detêm no versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E supõe que todos os discípulos falaram em língua materna, aramaico, e que se tratavam de um milagre de audição ao invés de fala. Mas os dois versículos anteriores são muito claros. Cada um os ouvia falar na sua própria língua, sem o sotaque galileu. Outros chegam ao meio termo e dizem que os discípulos falavam em línguas desconhecidas, que o Espírito Santo interpretava nos ouvidos de cada um dos ouvintes em sua própria língua, que é o que a Assembleia de Deus falava antigamente, que eu estou dizendo para vocês. Cada um falava, no caso, em línguas espirituais e cada um ouvia na sua própria língua. Isso foi o que a Assembleia de Deus sempre pregou. Mas a revista vai agora, vamos dizer, dar uma posição como que não. Na verdade, eles teriam, no caso, falado em outros dialetos, outros idiomas.
Aí o comentário da revista prossegue. Mas Atos, capítulo 2, versículos 6 e 7, exclui essa interpretação também. A interpretação que eu coloquei para vocês, de que eles falavam em línguas espirituais e o Espírito Santo interpretava e cada um ouvia na sua própria língua. Ele diz que exclui essa possibilidade. Então, qual a possibilidade que sobra? Que eles falaram em dialetos comuns. E o versículo 6 e 7 não exclui em nada essa possibilidade. Porque o versículo 6 e 7, eu posso ler novamente para vocês. Veja o que o versículo 6 e 7 diz. Olha. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar no seu próprio dialeto. Isso aqui está excluído em quê? Não está excluído em nada. Nós dizemos que falava em línguas espirituais e o Espírito Santo traduz, então cada um ouvia no seu próprio dialeto. O texto está dizendo isso, é o que nós falamos, não exclui nada do que nós falamos. No versículo 7 também. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? E vai continuar no 8, no 9, que vai falar de dialeto também. Não exclui em nada. Como é que exclui? Ele diz que o versículo 6 e 7, ele exclui essa possibilidade. Eu acabei de ler o versículo 6 e 7, ele não exclui nada. Ele está falando exatamente isso. Eles falavam em línguas desconhecidas que o Espírito Santo interpretava nos ouvidos de cada um dos ouvintes, em sua própria língua. E eles estão dizendo isso. Cada um está dizendo, nós ouvimos na nossa própria língua. Ou seja, eu estou ouvindo em árabe, você está dizendo que você está ouvindo em grego, e você está ouvindo em latim. Então, em que o versículo está desacreditando? Mas aí a revista, então, ela assumiu uma posição diferente do que a Assembleia de Deus sempre pregava. Eu acho isso uma vergonha, né? E ele prossegue, o comentário da revista, né? Os 120 falavam em idiomas que foram compreendidos por pessoas de diversas nações. Lições bíblicas do movimento pentecostal, as doutrinas da nossa fé. Segundo trimestre de 2011, a lição 3 está no auxílio bibliográfico. E isso é citado, também tirado de um dicionário pentecostal, né? Ele coloca: os comentaristas da CPAD esqueceram de analisar o versículo 3. São fenômenos diferentes. O termo grego utilizado em Atos 2:3 é glossa, né, que seria, até daí que vem glossário, né? Glossa, se traduz por língua, que vem acompanhado do termo grego puros, que se traduz por fogo, evidenciando que se tratava de um fenômeno especial, diferente dos dialetos, versículos 6 e 7, que os homens ouviam. Ou seja, existe diferença entre o fenômeno do versículo 3 para os versículos 6 e 7. O termo glossa é utilizado para descrever os outros dois momentos em que ocorre a manifestação de línguas espirituais no livro de Atos. Eu separei aí, olha, Atos 10:46, porque os ouviam falar em glossas e magnificar a Deus. E o capítulo 19, versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Nesses dois versículos, eu sublinhei aí línguas, o que está no original? Glossa, o mesmo que está lá no versículo 3 de Atos capítulo 2. Ok? Bom, continuando a leitura aqui de Atos, o versículo 13, capítulo 2, versículo 13, voltando para a leitura bíblica, ele diz: e outros zombavam dizendo, estão cheios de mosto, ou seja, estão cheios de vinho, ok? Aí no versículo 14 o apóstolo Pedro diz,
Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Eu falei para vocês no começo, lembra? Que o apóstolo Pedro disse que o fenômeno do nascimento da igreja, por que Deus resolveu deixar isso marcado? Porque, olha, Levítico 23, o primeiro tempo determinado, qual era? Era a Páscoa. Ele tinha um tempo determinado, ele tinha que acontecer na hora do sacrifício da tarde, na hora nona, às 3 horas da tarde. Bom, e aqui e lá era a morte de Jesus, tinha que acontecer nessa hora. E aqui o nascimento da igreja tinha que acontecer também essa hora, foi a hora que Deus escolheu. Qual a simbologia? A gente tem que tentar descobrir, eu não sei até hoje. Mas, como eu disse, alguns dizem, se tem uma hora para a volta, para o arrebatamento da igreja que nós poderíamos pensar, é essa hora. Poderia ser a hora que Jesus morreu também. Mas faz sentido pensar que a igreja é arrebatada na mesma hora que ela nasceu. É uma possibilidade, uma hipótese, né? Ok? Muito bem, aí no livro eu ainda comento. Isso foi dito pelo profeta Joel. Deixa eu dar uma parada aqui agora.